Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo de Godot. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como criar o menu inicial do seu jogo. Eu até criei um aqui de exemplo, né? Mas eu vou criar com vocês um desde o início. Deixa eu mostrar para vocês como ficou, tá? Então eu tenho aqui dois botões, né? Iniciar e sair, que aí eu inicio o meu jogo, né? E a gente vai fazer um parecido com esse aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Esse menu, ele é uma nova cena. Então, tem que vir aqui em Scene, New Scene. Aí, eu vou criar alguns elementos, alguns containers, para organizar essa interface. O primeiro deles que eu vou criar é criado a partir de uma classe chamada Control, tá? Então, eu venho aqui, tem aqui o Control, tá vendo? Create. Vou chamar aqui de menu. Aí eu vou ajustar o layout dele, né, para ser centralizado. Então eu venho aqui em Layout e clico aqui em Center, tá? Agora eu vou criar outro container centralizado, chamado Center Container. Então eu vou digitar aqui Center. Então tem aqui Center Container. Deixa eu criar e selecionar o layout dele também para centralizado, Center. Beleza. Agora, dentro desse aqui, eu vou colocar um gerenciador de layout que também é um container, tá? Chamado VBox Container. Deixa eu clicar aqui no maisinho. Deixa eu digitar aqui VBox. Então tá aqui o VBox Container selecionado. Criei, tá? O VBox Container, ele é um gerenciador de layout. Ele vai organizar os elementos que eu colocar dentro dele, né, aqui na hierarquia, em um sobre o outro. Tem um outro que chama a HBox Container, né? Esse H aí é de horizontal, vai organizar lado a lado. O V é de vertical, tá? Então, vamos colocar aqui agora alguns elementos. Primeira coisa que eu vou colocar um rótulo para o título do meu jogo, né? Então eu vou vir aqui no maisinho e vou digitar aqui label, que é rótulo em inglês. Label, create. E aí eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, um nome para ele, vou chamar de title. Podia ter escrito título também, tanto faz. E aí eu coloco um texto. Por exemplo, bicho do lixo. Aí o ideal é a gente ajustar essa fonte, né? Então olha só, a fonte eu posso pegar e fazer o download dessas fontes. Eu tenho que baixar uma fonte com a extensão TTF. Tá vendo? É só você digitar fonte com T mudo no Google, download, você vai encontrar vários sites para download de fonte, né? Eu peguei e coloquei lá na minha pasta, né, a minha fonte, né, com a extensão TTF. E preparei algumas imagens que eu ia usar, né? Preparei lá com o GIMP. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Para poder conseguir até redimensionar esse título, fica melhor a gente usar uma fonte, tá? Então, eu vou ter que vir aqui, ó. Aqui eu coloquei o texto, né? Então, eu vou vir aqui na parte de baixo, vou selecionar aqui fonte. Cadê? Onde que tá? Custom Fonts, tá vendo? Custom Fonts. Tá aqui Empty, tá vendo? Eu vou selecionar aqui New Dynamic Font. Beleza, New Dynamic Font. Aí eu vou clicar em cima dela aqui, ó, agora. Que aí ela vai abrir aqui algumas opções, tá vendo? Ela tá vendo Settings, Fonte. Eu vou primeiro aqui em Fonte. Fonte Data tá vazio, tá vendo? Empty, vazio. Então eu vou pegar e vou carregar aquela fonte lá aqui. Eu vou aqui em Load. Vou lá na minha pasta onde que eu salvei. E colocar Open. Aí ele já ajustou a fonte. Agora eu posso vir em Settings,
né? E ajustar o tamanho. Por exemplo, eu vou colocar aqui 36 para ver se fica de um tamanho bom. 36, vou aumentar mais, vou colocar 48. Tá? Beleza. Para colocar mais, deixa eu colocar 72. Tá bom para mim agora. Agora, vou colocar aqui também os botões, tá? Então, vou clicar aqui, ó, voltei para o VBox Container selecionado. Vou clicar no maisinho aqui, tá? E vou adicionar botões. Então, vou digitar aqui button. Tá? Apareceu aqui, ó, button, tá vendo? Vou colocar criar e vou criar outro botão. Deixa eu criar outro. Beleza, tem os dois botões. E criou um embaixo do outro, mas é só trazer ele aqui para o VBox, pronto. Tenho dois botões, tá? Esse botão aqui eu vou chamar ele de Start. Esse aqui eu vou chamar de Kit. É para sair, tá? E aí vou colocar aqui para ele, por exemplo, um texto. Deixa eu ir lá, ele tem um campo texto aqui, text, tá vendo? Vou digitar aqui iniciar. Deixa eu colocar aqui sair. Beleza. Eu vou voltar aqui no título, que eu vou mostrar mais algumas coisas que a gente pode modificar aqui, né? Tá vendo que eu tenho aqui size 72? Tá vendo o outline size? Isso aqui é tipo um contorno, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar um contorno de 5. Não vai fazer diferença nenhuma aqui. Ficou estranho, né? Porque tá branco. Mas, por exemplo, vamos supor que eu mude de cor para vermelho. Tá vendo? Ó? O texto ficou vermelho por fora e branco por dentro. Tá vendo? A cor aqui da fonte, né? A gente tem aqui Custom Color, tá vendo? Custom Colors. Aí tô aqui, ó, Font Color. Eu posso marcar aqui, ó, né? Mexer nela aqui, né? E ajustar a cor dessa fonte, tá? De acordo com o meu desejo, tá? Deixa eu colocar aqui deixar assim por enquanto, tá vendo? Aqui em Custom Colors, tá vendo? Custom Colors. Eu marquei aqui. E o font outline, o outline color eu posso mexer aqui. Eu coloquei 5 aqui porque 5 é um bom valor. Vocês podem aumentar mais, mas costuma começar a ficar borrado, tá? Eu fiz isso aqui antes de mexer nos botões, porque no botão dá pra gente fazer coisa parecida, tá? Então, ó, deixa eu até aproximar aqui um pouquinho mais. Eu vou utilizar a mesma fonte também nos botões, tá? Então eu vou vir aqui em... Deixa eu achar... Custom Fonts, tá vendo? Aí, New Dynamic Font. Clicar aqui de novo, né? Aí vim aqui em fonte e selecionar aquela fonte que eu estou usando, né? Open, tá vendo? Já abriu com aquela fonte. Aí agora fica fácil para ajustar o tamanho, a cor, entre outras coisas, tá? Só que tem algumas coisas que eu gosto de fazer com esses botões. Por exemplo, eu gosto de tirar essa cor de fundo do botão. Isso está relacionado com o estilo do botão, tá? Deixa eu achar aqui onde que está. Acho que é aqui. Custom Styles, tá vendo? Aí eu tenho aqui, tá vendo? Ó, New Style Box Empty. Isso aqui é para hover, é quando eu tiver com o mouse por cima do botão. Tá? Aqui o normal
É o botão normal mesmo. Então eu posso, por exemplo, selecionar aqui, ó, New Style Box Empty, tá vendo? Ó? Ficou transparente agora. Vou colocar todos com o mesmo estilo. Empty. New Style Box Empty. Beleza? E aí, tem uma coisa que eu gosto de fazer também. Cadê? Está relacionado com o tamanho do botão. Deixa eu achar aqui. Acho que é em size Flags. Exatamente Size Flags. Tá vendo que está aqui com fio marcado, né, na horizontal? É para ele preencher todo o espaço do gerenciador de layout vertical. Aí ele fica do tamanho do texto bicho do lixo. Se eu marcar aqui a opção Shrink Center, ou seja, para encolher para o centro, né, deixa eu desmarcar aqui o fio, ele vai ficar do tamanho do texto. Tá? É a área do botão, isso aqui. Tá? Aí agora deixa eu mexer na fonte dele. Né? Deixa eu continuar mexendo na fonte. Então eu estava aqui em Size Flags. Foi onde eu mexi aqui na horizontal, Shrink Center, ou seja, para encolher para o centro. Né? Desmarquei fio para ele preencher tudo. Né? Agora aqui na fonte, vamos voltar para a fonte. Modifiquei o estilo do botão primeiro, né? Aí depois tinha a fonte que eu tinha selecionado. Né? Deixa eu mexer aqui nos settings, deixa eu aumentar o tamanho do texto, que aí eu aumento o tamanho do botão também. Deixa eu aumentar aqui, por exemplo, para 48. Tá vendo? Deixa eu colocar o outline aqui para 5 também. A cor do meu texto, né? Então eu tenho que vir aqui em Custom Colors, tá vendo? Ó, Font Color. Eu posso mexer aqui, mas tem um lugar que é muito mais interessante, que está relacionado ao estado do botão. Tá? Deixa eu achar aqui aonde que é. Cadê? Ou era ali mesmo? Espera aí. Custom Colors. Font Color. Deixa eu colocar aqui. Custom Colors. Ah, tá. É porque não está aparecendo tudo, tá vendo? Ó, aqui, Font Color é a cor base. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui vermelho para iniciar. Quando eu passar o mouse por cima, seria essa cor aqui, ó. Por exemplo, se eu passar o mouse por cima, vamos supor que ele fica verde. Quero que fica verde. Vai ficar bem feio, mas não tem importância não. Vou colocar esse verde aqui. Quando ele for pressionado, ele vai ficar amarelo, por exemplo. E isso aqui é quando ele está desabilitado. Desabilitado, geralmente a gente coloca cinza ou preto. Coloca um cinza. Tá? Então, tá aqui, era aqui mesmo. Custom Colors, tá vendo? Aqui, ó. Botão desabilitado. A cor padrão do botão. A cor de quando eu passo o mouse por cima do botão. Então vai ficar verde. E a cor de quando eu pressiono. Tá? Deixa eu colocar aqui. Agora deixa eu fazer a mesma coisa para o outro botão. Tá? Fazer a mesma coisa para o outro botão. Então, ó, tá aqui o botão. Ó, vou fazer a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajustar o estilo. Tá? Deixa eu ajustar o estilo primeiro. O estilo, vou colocar todos com o mesmo estilo vazio, né? Style Box Empty. Deixa eu colocar. Style Box Empty. Beleza.
Agora vamos mexer na fonte. Custom Font. Então vou colocar aqui New Dynamic Font. Agora eu vou clicar aqui. Vou selecionar a fonte, né? Load. Então vou lá na pasta do menu e vou carregar a minha fonte que eu salvei anteriormente. Aí agora vou em Settings para ajustar o tamanho do texto. Se eu não me engano, eu coloquei 48. Tá? Outline eu coloquei 5. Né? É bom a gente guardar qual cor que a gente está usando, né? Para na hora que a gente for selecionar as cores que a gente está usando aqui em Custom Colors. Né? Aqui Custom Colors, né? Eu coloquei aqui... Deixa eu olhar quanto que eu coloquei no outro, né? Deixa eu olhar aqui, deixa eu selecionar esse botão. Então a cor que eu coloquei, ó, foi A0, 0A0. Eu posso pegar isso aqui, copiar, Ctrl C e colocar no outro botão, tá? Eu venho aqui e colo aqui, Ctrl V, dou Enter, beleza. Ah, mas não era aqui, né? Era na Font Color, deixa eu colocar aqui. Ali era cinza. Aí eu posso ir fazendo isso, né? Posso vir aqui no outro, ver qual que é a cor que eu peguei. Ctrl C. Deixa eu colocar Ctrl V, Enter. Deixa eu fazer a mesma coisa para o outro, né? Porque a gente nunca vai lembrar isso aqui, né? Beleza? Agora está faltando só a cor de desabilitado. Pronto. Então, ajustei todas as cores, tá, do meu botão. Aí agora eu tenho que ir lá em... Onde que é flag? Cadê? Size Flags. Size Flags. Desmarcar Fill, né? E colocar Shrink Center. Certo? Beleza. Já dá até para testar a minha tela para ver como que ela ficou, tá? Ainda não está funcionando nada não, né? Mas dá para a gente ter uma ideia. Só funciona aparecer o texto, né? E aparecer os botões. Eu ainda não implementei a funcionalidade do botão. Então eu posso vir aqui, por exemplo, em Project. Não, primeiro eu tenho que salvar, né? Não salvei. Então Ctrl S. Vou salvar com o nome menu 2. Eu já tenho um menu, né? Vou colocar dentro da pasta do menu mesmo. Vou colocar Save. E agora eu venho aqui em Project Settings. E aqui em Application, dentro da aba Run, eu vou selecionar o menu 2, tá? Para ser executado. Menu 2, Open, Close. E vamos salvar, né? E executar. Então, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Eu tenho que mexer lá no meu layout que ele está desorganizado. Deixa eu mexer aqui. Menu. Deixa eu mexer aqui no centralizado. Bagunçou as coisas. Deixa eu colocar aqui centralizado. Pronto. Agora vai dar. Pronto. Tá vendo? Quando eu coloco o mouse por cima, ele fica verde. Tá vendo? Na hora que eu clico, ele fica amarelo, porque foram as cores que eu selecionei. Agora, o que falta a gente fazer? É implementar. Por exemplo, eu vou implementar primeiro o SAI, tá? O funcionamento do SAI. Eu venho aqui no botão Kit,
mudo aqui para Note. Aí tem aqui, ó, os sinais que vão ser emitidos, né? Que eu vou implementar o slot dele. Então, vou selecionar Pressed e vou... primeiro eu tenho que criar um script, né? Que eu tô esquecendo o script. Então, eu vou criar aqui um novo script. Primeiro, né? Esqueci disso. Então, eu vou aqui no menu, selecionei o menu aqui, ó, né? E vou deixar menu 2.gd. Vou salvar dentro da pasta de scripts. Não tem problema não, depois eu apago. Open. Create. Beleza, está aqui meu script. Não preciso dessas coisas que estão aqui, tá? Só vou deixar o Ctrl ali. E agora sim é que eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês. Eu vou selecionar aqui o botão Kit e vou selecionar o sinal Pressed, ou seja, pressionado. E vou conectar com o script do menu. Connect. Aí agora eu vou implementar, né, como que ele vai se comportar. Então o que, que a gente vai fazer? Aqui eu tenho que colocar get tree, tá vendo? Ó, get tree ponto kit. Só isso. Get tree ponto kit. Opa, eu mudei de script. Deixa eu achar aqui onde está o script menu 2. Ó, ele sumiu. Menu GD. Deixa eu achar ele aqui, por aqui. Scripts. Menu 2. Eu fiz alguma coisa que ele fechou. Tá vendo? Tá aqui a implementação. Agora eu vou executar e testar o que, que eu fiz, né? O sair. Ó, fechou, tá vendo? Agora é só fazer a mesma coisa, né? Só que pro start, tá? Então eu vou selecionar o botão start, pressed, connect, menu também, né? Conectar. Aí agora fazer a implementação. Get tree. Change scene, tá vendo? Ó, change scene. E aqui eu coloco a cena, que no caso eu quero ir, por exemplo, para a fase 1. Aí eu dou 2 cliques aqui, que já está aparecendo, né? E aí, na hora que eu clicar lá naquele botão, ele vai iniciar. Deixa eu maximizar. Então, ó. Iniciar. Beleza. O resto que eu fiz é tudo elemento de interface para deixar a tela mais bonitinha. Por exemplo, eu vim aqui no meu menu e adicionei um sprite animado de fundo, né? Que eu criei aquelas duas imagens, né? Deixa eu mostrar para vocês as imagens que eu criei. Eu criei um sprite animado. Eu vim aqui, por exemplo, né? Cliquei aqui no Center Container, cliquei no maisinho, né? Aí, deixa eu digitar aqui sprite. Opa, digitei errado. Sprite. Aí tem aqui, ó, Animated Sprite. Criei esse Animated Sprite. Agora, o que eu vou fazer com esse Animated Sprite? Primeira coisa, eu tenho que mudar aqui de volta para o Inspector, né? Aí eu vou vir aqui aonde está
frames. Vou mudar de empty para new sprite frames. Certo? Aí apareceu aqui aonde vou colocar os quadros. Eu tenho os quadros aparecendo aqui, ó, blue e yellow, tá vendo? Vou selecionar aqui blue e yellow. Deixa eu segurar aqui o Ctrl para selecionar os dois e vou arrastar para cá. Tá vendo? Aí aqui tem a velocidade de reprodução. A velocidade de reprodução que eu coloquei lá, né? 5 quadros é muito. Se eu colocar aqui em playing, por exemplo, ó, marcar aqui, tá vendo? Fica muito rápido eles piscando. Vou trocar aqui para 2. Eu só tenho 2 quadros também. Reduziu bastante a velocidade. Se eu quiser reduzir mais, eu posso reduzir a escala dessa velocidade. Por exemplo, para 0.5. Reduzir ainda mais um pouco. Tá vendo? Aí tá aqui, ó. Tá no fundo. Aí se eu colocar aqui para reproduzir, ó. Deixa eu ver como é que ficou. Ó, tá vendo? Ficou fora. Aí é questão de ajustar a posição disso aqui. Deixa eu só ver se eu colocar aqui no centralizado se já resolve um pouco. Não resolveu. Tá vendo? Ó? Aí é só eu pegar isso aqui e posicionar melhor ou reajustar o tamanho. Animated Sprite. Deixa eu mover ele um pouquinho para cá. Eu acho que aqui é assim, mais ou menos. Deixa eu selecionar de novo esse aqui. Para eu conseguir ver. Ah, tá aparecendo a linha ali, ó. Pronto. Agora tá no centro, ó. Agora deixa eu executar. Ficou um pouquinho fora ainda. Deixa eu ver o quanto que ficou fora. Tá mais para a esquerda. Aí eu posso trazer aqui, mudar as posições aqui para ajustar, porque está aparecendo na frente dos botões, tá vendo? Até agora fica mais fácil para ajustar a posição, já que está para trás, tá vendo? Deixa eu ajustar a posição aqui, trazer para cima. Se eu quiser redimensionar, posso ajustar o tamanho aqui, né? Deixa eu ver como é que ficou agora. Tá vendo? Aí eu posso colocar uma música de fundo, né? Eu posso vir aqui no meu menu, clicar no maisinho e selecionar um Audio Stream Player, né? Criar um Audio Stream Player. Create. Aí eu vou pegar e vou selecionar uma música, né? Vou lá na minha pasta Sounds, na pasta Music e selecionar uma música de fundo. Vou selecionar essa aqui, que é a mesma que eu usei anteriormente. Aí eu vou ter que ajustar o som, né, para ver se, deixa eu colocar aqui para executar para ver a altura. Tá bom. Deixa eu tirar aqui o play. O outro, né, o Animated Sprite, eu deixei o playing marcado, porque na hora que começar o jogo eu quero que ela fique executando. Deixa eu maximizar. Clicou no inicial, o jogo começa. Deixa eu executar de novo, ó. E você pode colocar qualquer elemento nessa sua tela, tá? Aí depois a questão é só ajustar aqui a posição desse elemento dentro dos elementos de interface aqui para a tela ficar bonitinha, ajustadinha certinho, tá?
Então isso é tudo que eu tenho para esse vídeo. Até mais!